galera! Aqui é Anderson Bellini, diretor do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. E sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário, caso você possa nos ajudar. Porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar? Com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos. Divulgue os nossos vídeos. Divulgue a nossa vaquinha. Que você também vai estar contribuindo. Então vamos lá. Vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil, do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. Quando a gente virava Pompeuzinho e André Roró, são as coisas mais engraçadas lá da época de Biúna, lá pro lado lá da Vila Elvia. Uma das minhas ex-esposas, a avó dela tinha um sítio ali pro lado de Piedade, Biúna, para aqueles lados lá, Vila Elvio, para aqueles lados lá, onde ele também tinha terras lá. Então a gente acabou se encontrando, marcava, ia passear de cavalo, tentamos fazer uma caçada que não caçamos nada. Nós caçamos horas de papos, entendeu? Mas saímos armados, quietinho de manhã, de madrugada, pá, que nem os caras falaram, andamos 1, 2, 3, 4 horas no mato e não achamos bosta nenhuma. Não demos um tiro. E voltamos ainda assim, belos caçadores. Peguei as espingardas, nós treinamos com lata uma tarde e já saímos de manhã, 4 horas da manhã, saímos no meio do mato com farolete, cara, era um pivete, cara, o Edinho, era um pivete que era o guia. O nosso guia tinha 12 anos de idade, é o cara que entendia do mato, o moleque de 12 anos. Que o pai, nós pagamos, e o pai falou, ele sabe tudo. Porque ali a gente virava personagens, né? A gente deixava de ser a gente pra gente tentar ficar parecido com os caras da região. Dois roqueiro idiota querendo dar uma de caçador, de cavaleiro, de sertanejo. Sabe? A gente botava umas camisas camufladas, chapéu pra disfarçar, com os cabelão assim, cara. A gente botava até um visual meio... Só faltava botar um cinturão assim pra ficar mais parecido com os caras. Fumamos cigarro de corda com os caras. A gente em nenhum momento falava que cantava heavy metal, que era de heavy metal, ouve meu som. Não tinha nada disso. A gente até tinha uma influência de se vestir parecido com os caras. Entendeu? Botar chapéu, montar no cavalo. Nós saímos para pegar capivara, para fazer um churrasco de capivara. Não pegamos nem andorinha. A gente saiu para caçar, era uma bosta, foi ridículo. Mas a gente foi bem sucedido numa outra ocasião, de mais uma reunião em terras, assim, de Piedade. Para pesca. Ficava jogando fubá na água, perto de onde a gente ia sentar para ficar pescando, enchia de fubá um dia antes para os peixes falar, é aqui que tem o rango. Na verdade a gente não sabia se era isso, nós vimos os caras fazer, a gente fazia também. Aí a gente foi bem sucedido, pegamos várias tilápia, pegamos até umas grandinhas e tal, fomos bem sucedidos. Era mais fácil, né? Mas caçar, né? Que era o que os caras mais falavam, entendeu? Foi uma coisa mais complicada pra gente. A gente se ligava, você vai estar no dia tal, eu vou estar no dia tal, então eu vou lá no dia tal. Aí que fazia? Pegava um cavalo e ia na terra do outro, e o outro já montava num cavalo e saía fora de rolê, já falava tchau, até de noite. A fita era essa, a gente ficava andando daquele circuito, daquela ruazinha de terra, no meio dos baratos, conversando e parando na propriedade que é o bar, parando na propriedade que é o mercado, sabe? Aí já comprava os negócios, levava para casa, que já ia com listinha. É uma casa que é um bar, é uma casa que é um mercadinho, que tem farinha, que tem pó de café, que tem essas coisas, porque não dá para você ir para Piedade, entendeu? É quase 1 hora de rolê, de carro. Então você vai ali,
que é 10, 15 minutos de cavalinho, você vai no bagulho, dá pra ir a pé, ia nas cachoeiras, e se encontrava no outro dia, tal hora em tal lugar. Que não tinha lá, nem telefone tinha, não pegava celular lá. Acho que até hoje não pega celular. Meu querido, esteja onde você estiver, grande maestro, você mora no meu coração. Se depender de mim, o que eu puder fazer para sua memória ficar intacta na nossa cena no heavy metal brasileiro, eu vou fazer. Você pode contar comigo, tá? Um grande beijo no seu coração, né? Um beijo para sua família toda, tá? E fique com Deus. A bunch of flames, turn around.